Certo, pessoal, vamos lá. Vamos resolver mais esse problema do Sakurai. E esse problema ele fala a seguinte coisa. Sejam A e A duas linhas, os altos estados do operador emitindo A com autovalores A' e A duas linhas, respectivamente, né? Isso aí é para ser A' diferente de A duas linhas, né? Tá dizendo que os autovalores são distintos. O operador hamiltoniano é dado por este catatal, onde delta é um número real. A gente vai ver que delta, na verdade, tem dimensão de energia. Então, obviamente, a linha e as duas linhas não são autoestados do hamiltoniano. Esse, obviamente, aqui pode não ser óbvio para todo mundo. Então, é importante que a gente veja por que isso aqui é assim. Escreva quem são estes autoestados. Por que eu não posso dizer que eles não são autoestados do hamiltoniano? Porque quando ele está escrito sobre esta base, que ele está escrito numa base, okay, ele não está diagonalizado. Se ele tivesse na própria base, ele teria que estar diagonalizado, ok? Então, ele não vai estar diagonal. A gente pode ver isso fazendo identificação do que? Se esse A aqui, esse A, ele é o quê? Ele é como se fosse um operador de um sistema de dois níveis. Então, eu posso, porque sim, o A e o A duas linha é meu, fazer uma espécie de identificação dessa forma. Olha só, chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Vai me ajudar a visualizar a seguinte coisa, olha só. Se eu escrever esse hamiltoniano como sendo 1 delta 2 mais 2 delta 1, e a gente sabe que essa ideia de multiplicar sketches assim, geralmente implicam um pedaço de uma matriz. Então eu posso, porque sim, imaginar isso exatamente como uma matriz não diagonal, aqui representando linha e aqui representando coluna. Então, meu hamiltoniano, escrito em forma de matriz, é 0, linha 1, né, coluna 2, delta, linha 2, coluna 1, delta, 0, né, porque eu estou com a soma. Então, esse aqui é o meu hamiltoniano, certo? E ele não é diagonal. Então, o que a gente tem que fazer, nosso papel aqui, é resolver. Então, o que ele quer é quem são os autoestados e quais são os autovalores. Não nessa ordem, a gente vai descobrir primeiro quem são os autovalores, tá? No método que eu vou resolver. Existem outras maneiras de fazer a identificação com outros sistemas, mas eu vou fazer da maneira mais brusca, maneira mais graduação, né? Isso aqui é da pós, mas a maneira mais EUF, né? De ver o mundo. Então, como esse cara aqui não está diagonalizado, para achar os autoestados e os autovalores dele, a gente tem que fazer uma tarefa básica que se chama diagonalizar. E eu diagonalizo essa matriz primeiro, né, fazendo o problema de alto valor. Então, vamos aqui achar quem são os altos valores. Então, para achar os altos valores, eu vou calcular o polinômio característico dessa matriz a partir do processo do determinante. Isso aqui sendo igual a 0. Então, a gente vai encontrar a seguinte matriz. Então, a gente vai ter esse determinante aqui, ó. Menos lambda, delta, delta, menos lambda. Esse determinante dá lambda ao quadrado menos delta ao quadrado igual a 0, que indica que lambda ao quadrado é igual a delta ao quadrado e que lambda é mais ou menos delta, certo? Então, os meus autovalores de energia mais e menos delta. A cada um deles, associamos um ket. Então, o primeiro ket, com mais delta, é associado de tal forma que o hamiltoniano aplicado nesse ket dá exatamente delta, ket, delta. Então, deixa eu pegar aqui minha borrachinha, porque eu escrevi errado. Só ajeitar aqui, a gente vai ter isso. Delta. Perfeito? Então, a mesma coisa vai ser para o próximo. Então, 2 aqui, para o menos delta, hamiltoniano, em menos delta, menos delta, menos delta. Então, a gente associou. Então, a gente já sabe quem são os autovalores, agora precisamos encontrar os autoestados. Os autoestados nós vamos encontrar calculando isso aqui. Eu vou dar uma diminuída aqui no tamanho, talvez fique melhor assim. Então, vamos lá. Então, passo 1, né? Calcular esse cara.
Esse cara eu vou chamar da seguinte coisa, eu vou chamar de n. N é a constante de normalização, multiplicado por uma matriz coluna AB, certo? Então, aqui a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Eu vou multiplicar aqui o Hamiltoniano, certo? Por delta, e a gente sabe, então, que isso aqui dá igual a delta, delta, né? Agora eu vou escrever esse termo de matriz, vou deixar do tamanho mesmo. Então, eu tenho um Hamiltoniano, 0, delta, delta, 0, multiplicado pelo ket delta, AB. Isso aqui tem que dar igual a delta n, AB. Né? A gente pode ver já de cara que n vai embora com n. Então, o meu processo só é bem simples. Eu vou encontrar a seguinte matriz coluna aqui. Multiplicando esse Hamiltoniano por essa matriz, eu vou encontrar delta B, delta A. Isso aqui é igual a delta A, delta B. Então, sempre que a gente calcula esse tipo de coisa na mecânica quântica, a gente encontra um sisteminha desse jeito aqui, né? A em termos de B, B em termos de A. Então, a gente pode escolher à vontade. Então, eu vou escolher aqui A igual a 1. E aí, o que eu vou encontrar? Eu encontro o seguinte, ket. Então, meu delta é igual a constante de normalização, A, que é 1, B, que é igual a 1. Só preciso encontrar essa constante de normalização. Eu consigo encontrar n fazendo delta, delta, certo? E eu vou forçar isso aqui a ser 1. Portanto, eu vou ter n2, né? Módulo de n2. 1, 1, 1, 1. Isso aqui é 1. Multiplicando essas duas matrizes, módulo de n2 multiplicado por 2, você pode fazer por si mesmo, é igual a 1. Então, n só pode ser 1 sobre raiz de 2. Ok? Agora, é só uma questão de montar aqui. Vamos lá. Meu delta é 1 sobre a raiz de 2. 1. Tá aqui o meu ket delta. Ok? Simples como... Eita! Simples como um vento, né? Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai calcular esse cara aqui, menos delta. Menos delta, o processo é muito parecido. A gente vai ter, vou chamar aqui meu menos delta agora de um n, que é uma constante de normalização, e um alfa e um beta, né? Só para diferenciar, ok? Então eu vou ter a seguinte brincadeira. Eu vou ter a matriz hamiltoniana multiplicada pelo meu ket, dando igual ao alto valor desse meu ket, multiplicado pelo próprio ket. Podemos ver que os n's aqui também vão embora, essas constantes de normalização, que vão aparecer lá novamente quando eu calcular o produto interno entre esses dois caras. E aí, resolvendo, eu fico com algo parecido do lado esquerdo. Beta delta, alfa delta. Só que agora eu vou ter o seguinte, menos alfa delta, menos beta delta. Então, se escolho alfa igual a 1, meu beta tem que ser igual a menos 1 para satisfazer esse sistema. Então, eu posso fazer isso, né? Então, eu vou fazer o quê? A única condição que eu tenho aqui é que esse cara, delta, e esse ket, menos delta, sejam ortonormais. Essa escolha satisfaz isso, 1 e menos 1. Certo? A gente, depois de calcular tudo, eu vou mostrar que eles são ortonormais, né? Porque eu já sei que esse cara aqui, ele está normalizado. Eu vou normalizar ele depois. Então, meu ket delta, meu ket menos delta, né? É a constante de normalização multiplicado por 1 menos 1. Para calcular isso, eu vou fazer, né, meu n, eu vou fazer menos delta, igual a 1. O processo é o mesmo. Basicamente, eu vou ter a coluna disso aqui multiplicado, ou melhor, a linha desse cara multiplicado pela coluna desse cara. Só que o menos 1 vai multiplicar com menos 1, que dá 1. Então, meu n é obrigatoriamente 1 sobre a raiz de 2. Então, meu ket menos delta é simplesmente 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Então, está aqui os meus dois autoestados. Então, os meus autoestados são mais delta
1 sobre raiz de 2, 1 e 1, e menos delta, 1 sobre raiz de 2, 1 e menos 1. Então, aqui são os dois autoestados, né? Então, letra A resolvida, né? É um pouquinho longa, mas é basicamente isso que a gente quer para a letra A. A letra B sai em outro vídeo. Então, obrigado aí a quem assistiu até agora.